Gravação da aula, ela vai estar sendo gravada, essa aula aqui, sobre cortes. Então, a gente está aqui com o AutoCAD aberto. Está conseguindo ver, enxergar? Beleza. Então, quando a gente tem a casa aqui, ó, quando você enxerga dessa maneira, a gente tem a representação em planta. E quando a gente enxerga dessa maneira aqui, ó, a gente está vendo é um corte. Beleza. Então, eu vou pegar essa planta aqui e vou fazer 2 cortes nessa planta. Eu vou fazer uma cópia desse desenho, porque eu não quero alterar o original. Vou no comando copy, vou fazer uma cópia dele. Eu vou apagar isso aqui para ficar mais fácil enxergar. Na verdade, eu vou congelar o layer chamadas para desaparecer essas coisinhas. A função congelar layer, eu já te expliquei como é que funciona? Congelar, beleza. Você viu que aqui tinha um monte de medidas, né? Então eu não precisei apagar eles. Eu vim aqui em layers, camadas. Eu fui lá na minha camada de cotas e apertei aqui nessa luzinha, nessa lâmpada. Então quando ela tá azul, tá desligada, amarela tá ligada. Então se eu clicar, vai aparecer e desaparecer as coisas. Do mesmo jeito da parede. Aqui eu tenho a parede, ela está no layer 04, na camada 04. Se eu for lá na 04 e apertar, tá, bacana. Mas, e para ele funcionar direitinho, por exemplo, se eu for desenhar uma linha aqui, ó, se eu for desenhar uma linha, a linha que eu começar a desenhar agora vai estar no layer, na camada 04. Então ela está na camada corrente. Corrente é a que eu estou utilizando no momento. Ela está até verdezinha aqui, ó, com um tiquezinho verde. Eu não consigo congelar ela porque ela está no layer corrente. Então eu tenho que tirar ela do layer corrente para me poder congelar. Então aqui eu estou nas paredes. Se eu apertar a luzinha aqui, ó, todas as paredes somem do meu desenho. Se eu ligar ela novamente, todas as paredes. Isso é para visualizar o desenho. Na hora que você estiver visualizando o desenho, você não quer visualizar certas partes, aí você congela e descongela. Então, às vezes o desenho vai estar muito igual aqui, ó. Eu não quero enxergar todas aquelas medidas. Então, como eu não quero enxergar eles, eu quero visualizar apenas essa parte das paredes, portas e janelas. Eu vou congelar o meu layer cotas. E também, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse desenho, mas eu não quero imprimir as portas. Na hora de imprimir, eu não quero imprimir as portas. Não quero imprimir nenhuma linha que está representada em amarelo. Eu quero apenas imprimir as coisas que estão representando a parede. Aí eu vou congelar o layer 02. Na verdade, tem que ver qual layer que eu desenhei. Está no layer esquadria vista. Eu vou lá no layer esquadria vista. O meu aqui tá cheio de layer. O seu tem pouquinho, né? Aí fica mais fácil localizar. Porque esse daqui é um desenho um pouquinho mais complexo. Esquadria vista 2, vou congelar. Tudo que estava em amarelo, que seria as portas e o vidro da janela, desapareceu. Então, na hora de imprimir,
vai imprimir apenas aqui, ó, as paredes e as demarcações dos vãos. Serve para isso também. Então, eu tô aqui, ó, com o desenho aqui da planta aqui dessa casa, e eu quero fazer um corte. Beleza. Antes ficou faltando eu te explicar como é que faz a demarcação aqui, ó, da projeção da porta. Aqui está representando uma porta, e essa porta ela tem um espaço onde ela abre e fecha. Então, a gente também tem que representar o caminhamento que ela faz quando ela abre e fecha. Tem várias formas de desenhar. Você pode desenhar um arco. A intenção é desenhar um arco aqui, ó, desse ponto até aqui no ponto final da porta. Você pode desenhar um arco. Você seleciona o arco. Aí tem vários tipos de arco aqui, ó. Como são vários tipos de arco e eu tenho uma dificuldade aí para decorar qual arco que é, eu desenho um círculo. Eu desenho um círculo. Essa porta minha, ela tem um tamanho de aí de 86. Então você vai desenhar um círculo com um raio com o tamanho da porta, 86. Se eu desenhar aqui nessa extremidade, 86. Você vai selecionar o círculo e você vai aparar o restante. Eu quero apenas selecionar essa parte aqui entre a porta e a parede. O restante eu vou aparar. Então eu apaguei. Ficou apenas aqui, ó, esse arco de interesse aqui. Isso você tem que representar em planta também. Por quê? Porque você não pode colocar nada, nenhum móvel aqui, ó, nesse espaçamento que seria a abertura da porta. Então esse desenho a gente também tem que representar em planta. Então você pega o vão da porta. Todas as portas você faz isso. Do início até o final. Comando círculo. Opa, tá dando errado aqui. Essa porta aqui, ela tem o vão de 86. Comando C de círculo, Enter. Selecionei. Raio de 86. Essa porta aqui provavelmente eu desenhei ela no tamanho errado. O vão tá de 86. Aqui, ó, eu desenhei uma porta de 80 para um vão de 86. Excluo a porta. Vou fazer um retângulo. Um retângulo de 3 milímetros, 3 centímetros por 86. Ok. A porta fica em amarelo e o círculo fica em vermelho. Vou dar o comando aparar. Tá vendo? O comando aparou, ficou apenas um arco. Entre a porta e a parede, comando aparar, ficou apenas o arco. Entre a porta e a parede, vou aparar, ficou apenas o arco. E novamente, entre a porta e a parede,
com apenas o arco. Vou dar o comando MA, copiar propriedades, e onde está a rosa, magenta, eu vou deixar vermelho. Copiar propriedades, que já está copiado. Então, as portas a gente representa dessa maneira. A gente tem que representar a abertura do vão, a gente representa a porta e também representamos aí o arco. E também a boneca aí, que tem um espaçamento de 0 a 15 centímetros. Vou pedir para você compartilhar a tela e ver se você pegou o comando aí. Vou parar minha apresentação. Pode compartilhar a tela. Dá um zoom, porque minha tela está um pouquinho pequena, só para mim poder enxergar. Não, o círculo é bem na base da porta. Ah, tá, só tá medindo, né? Beleza. Do outro lado. Isso. No inglês é o trim, TR, e em português é aparar, AP. Trim, isso. Para você aparar, você tem que selecionar, aperta ESC. Antes de chamar o comando aparar, você vai selecionar a porta. É a porta que está em amarelo. Somente a porta. ESC de novo. Seleciona a porta e a parede azul. Aqui está do outro lado na parte de baixo. Isso. Você está vendo que na hora que você selecionou essa parede, aperta ESC. Aí ficou desenhado de forma equivocada. Seleciona a parede azul aí. Essa. Você está vendo que tem uma linha inteira que está atravessando a porta. Na hora de desenhar, a gente tem que seccionar essa linha. Você desenhou uma linha vermelha em cima da linha azul. Então, na hora de fazer alguns comandos, pode dar errado. Eu comecei a desenhar as portas, eu estava na frente. Ah, tá, entendi. Aí, na hora de desenhar, aí a gente normalmente não desenha uma linha sobrepondo a outra. Aí, para você arrumar isso, é bem rapidinho. É só você diminuir uma linha. A linha que está azul. Isso. Você pode selecionar ela. Tá vendo que ela está indo lá na ponta da outra parede? Você vai diminuir ela. Você vai pegar aquele quadradinho azul, esse quadradinho, e vai puxar até no final da linha vermelha. Viu?
Só que agora você vai ter que desenhar novamente a boneca da porta. Isso. Tá faltando aí também se desenhar uma linha horizontal bem aí no finalzinho da porta. Isso. Fazer esse arremate aí, ó, dos dois lados. E com o comando aparar, você vai aparar essa linha ali, ó, entre a boneca e a parede. Isso, tá vendo essa parte aí? Geralmente ela fica toda conectada, como se fosse uma coisa só. Essa linha aí na horizontal. Como se fosse uma coisa só e eu já parar ela, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar, vou compartilhar minha tela. Já entendi direitinho. Um pouco mais essa parte aqui, certo? Você tá vendo minha tela? Tô com essa daqui que eu acho que eu já tinha. Ó, que eu quero te explicar isso aqui, ó. Parou de compartilhar. Normalmente quando a gente vai desenhar as paredes, aqui, ó, normalmente a gente faz aqui, ó. Tá tudo uma conectada com a outra. Deixa eu colocar aqui no layer azul, no cian, que no meu caso é o layer 04. Essa linha aqui, ó, imagine que ela tivesse aqui inteira. Então, a gente exclui esse pedacinho aqui, ó. Então, eu tirei esse pedacinho. Entendeu? Aqui ficou uma linha sobre a outra. Excluí ela. Essa aqui, eu fiz intencionalmente duas paredes. Aqui eu quis mostrar que essa parede é independente dessa. Mas no restante, não. No restante está tudo conectado. Então, se aqui tivesse junto, eu ia aparar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Normalmente a gente tem as bonecas, não tem? De 0 a 15 centímetros. Aqui, intencionalmente, eu fiz sem a boneca. Por quê? Porque eu fiz a representação real da planta da casa que existia. Nessa casa que existia, não tinha essa boneca. Mas se você for projetar, você desenha. Tá vendo aqui, ó? Eu vou dar um trim conectando a parede. E aqui também. Beleza. Vou parar de compartilhar. Pode compartilhar a sua tela. Aí é pra mim, só essa parte aqui. Isso. Não sei muito bem como é que aparelho. Beleza. Eu te explico aí como é que funciona. Seu comando aparar funciona um pouco diferente do meu comando. Você vai aparar, geralmente você apara entre duas linhas. Então você vai selecionar as duas linhas da parede aí desse cômodo. Não, as duas que estão na vertical, logo acima da linha vermelha.
Isso. Aperta ESC para sair do comando. Você vai selecionar essas duas linhas. Você quer aparar o que está entre essas duas linhas. Aperta TR, Enter. Isso. Tinha arrumado isso daqui, que estava errado. Beleza. Aí antes de chamar o comando TR, você tem que selecionar a parede e a porta, porque você vai explicar para o AutoCAD que você quer aparar o restante. Isso. Enter. A outra forma também seria o comando copiar propriedades. No AutoCAD em inglês é MA. No seu AutoCAD. Isso, MA também. Você vai selecionar primeiro a linha que você quer, que seria vermelha. Aperta ESC. MA. Você vai selecionar a linha vermelha. Vamos lá, vamos de novo. ESC. Você vai chamar o comando MA. Beleza. O que a gente quer fazer? A gente quer transformar a linha amarela em vermelha. Então a gente vai copiar o que está em vermelho. Isso. Agora tudo que você tocar vai ficar vermelho. Pegou a ideia? Mas por que isso daqui tem que ser vermelho? Normalmente a espessura da linha. A linha vermelha é um pouco mais fina que a linha amarela. Então, isso a gente tudo pensa na hora de imprimir, na hora da impressão. Na hora que a gente for imprimir, a gente vai configurar a espessura da linha. Na hora de imprimir, tudo que tiver azul, a gente vai falar, por exemplo, que vai estar na espessura 5. Tudo que tiver em amarelo vai estar na espessura 4. Tudo que tiver em vermelho vai estar na espessura 3. Então a gente já vai pensando na hora de imprimir. Então, se você fizer esse arco em azul, a linha vai ficar da mesma espessura da parede. E na hora de imprimir não vai ficar legal. A pessoa não vai entender que isso é uma linha de projeção. Entendeu? Você vai ver desenho ao longo aí que você vai vendo, você vai ver que tem pessoas que vai desenhar a parede, por exemplo, na cor verde. Não tem importância. Por quê? Porque na hora de imprimir, ela vai selecionar a cor verde e vai falar, olha, a minha cor verde vai ter espessura 5. Então, isso depende de cada um, mas no geral, normalmente se desenha aí as portas na cor amarela e esses vão na cor vermelha. Mas isso é tudo pensando na hora de imprimir, beleza? Beleza. Depois aí você corrige o restante do seu desenho, que seria aí isso. Aí para não ficar muito... Isso. Aí você vai fechar aí os vãos das paredes. Você tá vendo que tá tudo faltando uma linha? Depois da porta aí, ó. Isso. Igual você fechou aí, você vai fechar os outros também. Depois você corrige esse arco aí, que ele não ficou fechando certinho não, tá vendo? Eu não corrigi as outras portas.
você corrige. Dá um zoom nessa janela aí, ó, lá de baixo. Isso, dá um zoom nela. Mede aí pra mim a distância a espessura da parede. Eu faço assim, A espessura aí de 15. Vê se realmente tem 15 centímetros aí a sua parede. parede. Isso, a parede. Eu coloquei Vamos olhar aí. eu faço assim, a tinha com espumou. Tem 15, beleza. Normalmente, ó, agora mede a distância entre essas duas linhas amarelas. Não, seria o comprimento na vertical. Seria a altura aí da linha. 7. Normalmente eu desenho a espessura, a distância entre essas linhas de 3. Aí depois você pode corrigir, porque senão você vai estar representando o vidro com uma espessura muito grossa, sabe? Essas linhas amarelas a gente está representando os vidros. Normalmente vidro a gente representa aí com uma espessura de 30 milímetros, que seria 3 centímetros. Beleza? Ok. Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou te explicar sobre cortes. Como é que a gente faz a representação de um corte. Quando a gente vai enviar a planta, normalmente a gente faz a representação aqui a planta e a gente vai enviar para a prefeitura pede para a gente fazer um corte. O corte seria exatamente fazer isso aqui, ó. Você vai cortar o desenho. Aqui, ó. Normalmente a gente utiliza essa representação aqui, ó. A gente utiliza esse símbolo para representar que a gente está cortando o desenho. É um círculo com um triângulo. E a gente faz... Você está vendo uma linha verde? Tá bem fininha, mas tem uma linha aqui, ó. E eu vou cortar a minha planta. Vou fazer um corte aqui, ó, na horizontal. Vou copiar. Vou copiar e colar aqui, ó. Tá vendo que eu passei? Tá vendo que eu passei uma linha aqui? Pode. Não entendi? É tipo uma foto. Oi? É tipo uma foto. Não é exatamente isso não. Quer ver? Eu vou pegar, vou fazer um... Vou passar uma linha. Vou passar uma linha aqui, ó, entre meus cômodos. Passei. Passei uma linha aqui, ó. Beleza. O que eu vou fazer com isso? Você tá vendo que esses dois triângulos tá apontando para cima? Beleza. Esses dois triângulos estão apontando para cima. Então, eu vou prestar atenção para tudo onde ele está apontando. Ele está apontando para essa parede,
Está apontando para essa porta. Está apontando para essa parede, para essa boneca. Está apontando para essa outra boneca. E está apontando para essa parede aqui. Então, o que acontece? Eu vou pegar. Eu passei a linha aqui nesse combo. Vou pegar meu desenho. Vou copiar de novo. Fazer uma cópia. E vou representar o corte dessa linha aqui. Ou seja, o que me interessa no desenho agora, tudo que está para baixo não me interessa. E tudo que está depois dessa parede também não me interessa. Me interessa exatamente para onde tudo que está na frente dessa linha. E exatamente à frente. Ou seja, essa parede, essa linha vermelha, essa linha azul, essa outra linha azul, esse vão e essa outra linha azul. Somente esses pontos que me interessam. Tudo que está para baixo e tudo que está depois dessa linha azul aqui, ó, não me interessa. Beleza? Então, eu vou apagar tudo que está para baixo e tudo que está após essa linha. Isso. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a minha linha que eu cortei. E eu tô vendo, prestei atenção na minha seta. Minha seta tá apontando para cima. Então, ela tá apontando exatamente para essa linha aqui, ó. Se a linha estivesse para baixo, tudo que está ali embaixo era o que me interessaria. Se ela tivesse aqui, ó, selecionei. Vamos supor que ela esteja para baixo. A seta está apontando para baixo, né? Ou seja, o que me interessa seria essa linha azul, essa linha vermelha, essa linha azul, essa outra linha azul aqui, essa linha vermelha da janela. Ou seja, tudo que tiver aqui para trás não me interessa. Beleza? Seria essa ideia mesmo. Então, estou apagando aqui, ó, tudo que não me interessa. Você vai apagando. Tome cuidado para não apagar as suas linhas de interesse. Estou apagando aqui, ó. Você vai apagando elemento por elemento. Beleza. Apaguei. Elemento por elemento. Ok. Tá vendo? Eu estou apenas com meus elementos de interesse. O que é que eu vou fazer agora? Vou começar a fazer algo semelhante a isso aqui, ó. Vou começar a fazer algo semelhante a isso aqui. Oi? Algo bobo? Arrumou o boneco? Ah, tá. Você arrumou o boneco? Sim. Você lembra que eu tinha feito aquele desenho? Aí isso aqui é uma representação um pouco mais arrumadinha de uma pessoa. Tem aí as medidas proporcionais de uma pessoa real. Tem a altura aí de 1,76. Eu tenho 1,70 de altura, então, no caso, ele até representa um boneco até mais alto do que eu. É isso aqui que eu queria te mostrar, tá vendo? Se você pegar ele, ó. A gente tinha feito a representação de uma porta.
você vê que ele passa tranquilamente numa porta, ó. Então é só para ter uma referência aí legal de uma pessoa. Aí na hora que eu precisar eu vou copiar e colar ele. Então a gente vai fazer a representação mais ou menos disso aqui, ó. Isso aqui era uma janela, ela tinha 1,10 de peitoril. Tinha 1,10 de peitoril. A gente vai fazer algo semelhante a isso aqui, ó. Você vai ver como é que a gente vai construir. Isso pensando nas medidas. Beleza. Você lembra do conceito de pé direito? Você lembra do conceito de pé direito? Seria a altura do piso acabado até piso acabado. Pensa aí, você tá aí no escritório aí da sua tia, não tá? No escritório da sua tia tem o piso de cerâmica, não tem? Esse piso aí que você tá pisando. E embaixo desse piso tem mais um elemento. Tem a argamassa do piso. Porque tem o piso, tem a cerâmica, tem a argamassa, que é o cimento para a própria cerâmica. Quando eu falo cerâmica, eu estou falando disso aqui, ó. Piso cerâmico. Normalmente a gente fala piso, mas quando eu estou falando de piso, quando a gente fala piso, né, normalmente no dia a dia, a gente está falando de onde a gente pisa, né, o piso da casa, o piso da casa, o piso da casa, a gente fala dessa cerâmica onde a gente pisa. Então, sim, então quando eu falo piso cerâmico, é exatamente aí essa peça que você está pisando. Tem vários tipos, né, tem uns que é desenhado, tem vários tipos, né, Então, aí eu quero que você entenda, quando eu estou falando piso cerâmico, eu estou falando isso aqui, ó. Estou falando, né, desse elemento. Beleza. Aí, isso. Então, quando a gente vai construir uma casa, a gente tem a laje. Eu fui lá e construí uma casa. Beleza. Vamos supor que isso aqui seja uma casa de 2 andares. Eu vou construir o segundo andar, beleza? Só para você pegar a ideia do que eu estou querendo falar de piso acabado. Deixa eu fechar aqui. Vamos supor que eu vou construir o segundo andar aqui, beleza? Para me construir o segundo andar, eu preciso da laje de concreto, beleza? Então, vou construir uma laje aí, ela tem cerca de 10 a 15 centímetros de altura. Desenhei minha laje. Tá aqui, ó. Construí a minha laje. Construí a minha laje. Eu vou até colorir aqui para ficar mais didático. Eu vou só apagar minha câmera aqui, porque tá começando a travar. Então, na hora que desliga o vídeo, ele fica um pouquinho mais esperto. Beleza. Aqui é a minha laje. Colori ela. Outra coisa também, quando a gente vai, até para entregar o projeto, a gente, quando vai representar a laje, a gente representa de uma maneira diferente também. Tem uma achura. Isso que eu acabei de fazer, quando eu estou colorindo alguma coisa no AutoCAD,
eu estou chamando de achurar. Então, quando eu vou pegar e vou colorir alguma coisa, eu chamo o comando achura, H-A, que é de hatch. Enter. Aí eu consigo colorir. No caso, uma linguagem mais técnica é achurar um objeto. Ok. Em arquitetura, a gente representa as lajes dessa maneira mesmo. A laje de concreto dessa maneira, achurada. Só que não dessa cor. Tem uma achura específica para representar a laje. Que seria esse nome aqui, ó. Ar-conc. Então, fica mais ou menos representado dessa maneira. Eu consigo alterar também as propriedades dessa achura. Ela pode ficar mais juntinha ou pode ficar mais espaçada. Beleza. Então, representei aqui, ó, a minha laje. Eu fiz duas linhas e entre essas duas linhas eu fiz uma achura. Beleza. Numa construção de verdade, depois da laje, antes de colocar o piso cerâmico, a gente coloca uma camada de massa que chama argamassa. Então, entre a laje propriamente dita, antes de colocar esse piso que você realmente está pisando, a gente tem uma fina camada aí, ó, de cimento, a gente chama de argamassa. Então ela tem aí uma espessura de 3 centímetros. E depois aí nós temos o piso propriamente dito. Vou desenhar um piso aí de 3 milímetros. Vou mudar de cor aqui, ó. Vou colocar no layer amarelo, para você entender. Vou colocar aqui no amarelo. E aqui no vermelho. Então a gente temos a laje. A gente tem uma fina camada aí de argamassa. E depois nós temos o piso. Beleza. Se eu fosse construir mais um andar, então nós temos aí um pé direito de 3 metros. Vou dar um espaçamento aí de 3 metros. Beleza. Vamos supor que eu fosse construir um outro andar. E por aí vai. Aí beleza. Então você entende que nós temos aqui 3 alturas. Nós temos a altura da laje até a nossa outra laje. Nós temos a altura da argamassa até a nossa outra laje. E nós temos a altura do nosso piso cerâmico até a nossa laje. Repara que nós temos 3 alturas diferentes, não tem? 3 metros. Nós temos uma altura um pouco maior aí de 3 metros e 3 centímetros. E 3 metros e 6 centímetros. Então nós temos a altura da laje até a laje, do concreto da laje até a outra laje. Nós temos a altura da argamassa até a outra laje. E nós temos a altura da cerâmica, do piso cerâmico, até a outra laje. Quando eu falo pé direito, é a altura do piso acabado. O que seria o piso acabado? Seria da face da cerâmica. Ou seja, se você for olhar o processo construtivo aí, você tem 3 alturas aí, ó. Você tem a altura da argamassa, da laje e do piso cerâmico. O piso acabado é esse piso onde você está pisando mesmo.
essa cerâmica lisinha aí, ó, que você passa o pano, que você pisa. Então, o piso acabado seria essa cerâmica. Entende? Então, esse que seria o piso acabado. É a altura da cerâmica até a altura da outra laje. Então, esse seria o meu pé direito. Aí o prédio vai se repetir. Isso. Aí, se você fosse construir um prédio de mais andares, você ia repetir isso. Você ia construir os andares aí, ó. Deixa eu pegar aqui. F8. Aí, mais um andar. Mais um andar. Aí você ia construindo aí os andares do prédio. Pegou a ideia? Beleza. Então, expliquei o conceito de piso acabado, que é a altura ali, ó, da face da cerâmica até a outra laje. Então, vamos supor que esses dois ambientes têm pé direito de 3 metros. Vamos voltar aqui, ó, no nosso corte, beleza? Temos nosso corte. Fiz uma linha cortando meus cômodos. Prestei atenção onde minha seta está apontando. Selecionei meus pontos de interesse. Tudo que dá para baixo eu desprezo. E tudo que está atrás aqui do meu ponto de interesse eu também desprezo. Apaguei. Tá aqui meus pontos de interesse. Vou pegar uma linha. Vou fazer aqui, ó. Uma linha bem grande. Beleza. Vou desenhar meu pé direito. Meu pé direito é a altura do meu piso acabado até minha outra laje. Isso aí o projetista já vai te falar. Então eu estou te falando que meu pé direito desses dois cômodos é 3 metros. Vou dar um deslocamento de 3 metros. Beleza. Isso aqui está feito meu pé direito. Ok. Vou começar a desenhar minhas paredes. Como é que eu desenho minhas paredes? Aqui, ó. Vou seguir a referência das minhas paredes. Aqui eu não tenho 3 paredes? 1, 2, 3. Vou desenhar 3 paredes. E eu já vou desenhar exatamente na distância que está aqui. Como esses elementos é cópia da minha outra planta, a minha distância já está pré-determinada. O que eu vou fazer? Tem duas maneiras. Ou eu pego aqui, ó, e puxo essa linha. Selecionei a linha, não selecionei? Apareceu aqui o início, o meio e o fim dela. Se eu pegar aqui, eu consigo esticar ela. Ou tem outra maneira. Tem o comando estender linhas. Selecionei a linha, estou estendendo ela. E tem uma terceira maneira, que é o comando, esse eu ainda não te passei, linha infinita. É XL. X-Line. Linha infinita. Enter. Eu vou desenhar uma linha que ela vai atravessar o meu AutoCAD todinho. Ela não tem começo nem fim. Então aqui, ó, chamei o comando XL, X-Line, Enter, linha infinita. Eu vou começar a desenhar ela. Tá vendo que bem aqui, ó, na parte inferior do meu AutoCAD apareceu uma informação? E especificar o ponto. Então aqui me dá a opção de eu desenhar ela na horizontal, na vertical e mais 3 opções. Eu quero desenhar ela na vertical. Tá vendo que o V tá azulzinho? Tá bem pequenininho. Eu não consigo dar um zoom, mas o V tá azulzinho.
Vou apertar V no meu teclado de vertical e vou desenhar uma linha infinita. Vou desenhar uma linha infinita em cada ponto aí da minha parede, que eu quero desenhar minhas paredes. Então tem 3 maneiras aí de eu desenhar essas paredes. A primeira, selecionei a linha e estiquei ela. A segunda, comando estender linhas. E a terceira, linha infinita. XL, Enter, V de vertical. Ou então, se eu quisesse na horizontal, comando XL, Xline, H de horizontal. Desenho linha infinita na horizontal. Beleza. Então, eu vou desenhar pelo comando linha infinita, Xline, V de vertical. E vou desenhar aí minhas paredes. Desenhei minhas paredes. Ou seja, aqui está meu pé direito, né? Tudo que está acima e abaixo eu também vou excluir. Eu quero desenhar é aqui dentro, aqui, ó, dessas duas linhas. Eu vou até colocar num layer diferente para te mostrar. Mas aqui, ó, essas linhas na cor magenta, na cor rosa. Qual que é a cor? E a magenta é ela mais fraca? Qual que é mais fina, mais grossa? Ela é a mais grossa que existe. Aqui, ó. Eu vou te mandar o print disso aqui, que vai te ajudar um pouco. Aqui, ó. Depois eu te mando o print. Aqui tá aqui as minhas cores. A cor 06, magenta, uma das mais fortes. Ou seja, 06 seria a espessura dela. Então, tenho a magenta, o cian, o verde. Aqui eu apaguei sem querer a amarela. No caso, teria a amarela aqui. A amarela, a vermelha, a cinza e a branca. Essa branca aqui, a gente costuma usar ela não. Alguns projetistas usam. Então, seria essa a espessura delas. E eu desenhei exatamente na magenta, porque isso aqui vai representar a minha laje e meu piso. E normalmente a gente desenha nessa cor mais forte mesmo. Então, desenhei aí o meu piso e minha laje, numa distância de 3 metros, que é meu pé direito, e comecei aí a desenhar as paredes. Beleza? Desenhei minhas paredes. Olha só que interessante. Entre uma parede e outra, tem 2,43. Se eu for lá na minha planta e medir, entre uma parede e outra, tem exatamente 2,43. Eu fiz meu corte correto. Fiz a representação correta. Então, estou começando a desenhar aí meu corte. O que mais que está faltando? Está faltando aqui, ó, a porta, e está faltando desenhar esse vão. Da mesma maneira, eu vou desenhar a porta, comando Xline na vertical, e vou desenhar aí, ó, a abertura da minha porta, e vou desenhar a espessura desse vão. Aqui eu fiz uma linha a mais fora do que eu tinha planejado. Selecionei, vou dar um aparar para apagar as linhas infinitas. Então aqui, ó, eu acabei de desenhar minha porta. Eu vou chamar o comando copiar propriedades, MA,
e vou deixar vermelho para você enxergar. Minha porta e aqui é o meu vão. E aqui, ó, é o finalzinho do meu vão. O início e final do meu vão, que seria esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço. E aqui a abertura da minha porta. Se isso aqui é minha porta, a minha porta tem uma altura, não tem? E eu vou representar a altura da minha porta aqui. Portas tem uma altura aí normalmente de 2,10 metros. Vou apertar o comando deslocamento, no meu caso offset, de 2,10. Então aqui, ó, e vou aparar tudo que está em volta. Quero apenas essa linha aqui. Isso! Você pegou a ideia. Isso é uma outra forma de eu representar a minha casa. É como se eu estivesse mostrando ela de frente. Então aqui é o meu vão. Aqui não tem parede nenhuma. Aqui é como se fosse o finalzinho da parede. E aqui seria a minha boneca. Esse espaçozinho aqui, ó. Vou deixar representado na cor, nessa cor aqui mesmo. Beleza. Vou aparar essas pontas aqui que eu desenhei sobrando também. Comando aparar, no caso 30R. Aparei aqui. Aparei aqui. Então aí eu já começo a dar forma no meu corte. Representei as 3 paredes. Representei o meu vão. Esse espaço aqui. Representei a minha porta. Então, esse é um corte que eu fiz. Aqui eu vou representar também a espessura da minha laje, que tem de 10 a 15 centímetros. Vou desenhar uma laje de 15. E vou representar também o meu chão, o meu piso, a minha laje, 10 centímetros. Vou fechar as pontas. Meu desenho sempre fica fechado. Fechei cada pontinha. Comando MA. Aqui. Vou deixar na mesma cor. Ok. Você lembra como é que se cria layer? Isso, camadas. Aqui, ó. Criar camada. Eu vou criar uma nova camada. Vou vir aqui em layer, camadas. Selecionei. Você já vê que eu tenho várias camadas. Vou criar mais uma. Selecionei. Bem aqui na parte superior, você tem vários papeizinhos. Você tem um com asterisco amarelo, outro com asterisco azul, outro com um X vermelho e outro com um tique verde. Você vai procurar o que está escrito nova camada. No meu caso, new layer. Vai aparecer. Lembrou como é que é? Isso. Eu vou criar uma camada chamada... Não entendi? O áudio está um pouquinho ruim. Eu não entendi. Esse sol que aparece aí. Esse sol é congelar camada. Se você ver esse solzinho, lá em cima está escrito freeze, congelar. Como é que funciona o congelar camada? Eu tô aqui. Deixa eu ver. A parede.
Congelar camada seria você não conseguir editar. Desenhei minhas paredes. Vamos supor que eu vou começar a desenhar as portas. E sem querer eu apago a linha de uma parede. Para não correr o risco de eu apagar a linha de uma parede, eu congelo. Vou congelar o layer 4. Apareceu uma mensagem aqui. Eu não consegui congelar, deve ser porque deve estar selecionado. Isso, ele está selecionado. Então, ele está no layer corrente. Eu vou colocar outro layer no corrente. Vou colocar outro layer no corrente. Vou tentar congelar ele novamente. 04. Congelar. Ah, tá. Mentira, eu te falei equivocadamente. O congelar, ele é bem semelhante ao layer apagar, o da luzinha. Na hora que eu congelei o 04, ele desapareceu. Então ele é bem semelhante aí a essa lanternazinha aqui, ó. Mas a intenção principal aí do congelar camada é na hora que você for desenhar um outro elemento, você não apagar e não conseguir editar o elemento que você congelou. Tecnicamente, eu raramente uso esse comando. Beleza. Então, eu vou lá, nova camada, e vou criar uma camada chamada Ashura. Layer, nova camada, Ashura. E essa Ashura eu vou colocar na cor magenta. Ok. Vou colocar ela corrente. Fechei. Vou chamar o comando HA de hatch, Ashura. Vou selecionar aqui e vou ashurar essas duas partes. Ashurei a minha laje e meu piso. Vou selecionar e vou colocar um pouquinho de espaçamento. Na hora que eu seleciono, automaticamente muda para a aba editar. E aqui, ó, nesse campo, eu consigo aumentar o espaçamento. Então, ok. Fiz a representação aí do meu corte. Pegou a ideia? Então, a gente já passou aí os 14 minutos aí do tempo. Eu vou deixar como atividade você fazer o corte aí do desenho que você fez dessa casa aqui, ó. Beleza? Só que antes você vai me enviar pelo WhatsApp. Você vai me enviar pelo WhatsApp o seu arquivo DWG e eu vou corrigir ele, vou te apontar o que tem que ser corrigido e vou falar a parte aí para você fazer o corte, beleza? Então assim que você me enviar pelo WhatsApp lá o arquivo, eu te mostro lá qual que seria a atividade, a parte. Eu consegui gravar